Quero saudar todos vocês com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegou o momento muito importante da nossa programação, onde nós iremos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você para que você pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 6. Eu vou estar lendo o versículo 5 e depois também o versículo de número 20 para a nossa meditação. Nós sabemos que Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Moisés tirou com o poder de Deus, Deus usando Moisés, tirou o povo do Egito e eles fizeram uma caminhada pelo deserto. Mas estaremos lendo a palavra para depois estarmos meditando. Então o livro de Josué é o sexto livro aí do Primeiro Testamento. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio. Depois vem o livro aí de Josué. No capítulo 6 e versículo 5 diz assim: E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o sonido, todo o povo gritará com grande brado, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente de si. Depois nós vamos ler agora também o versículo de número 20. Nos diz assim: Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Nós vemos que aqui, o primeiro versículo que nós lemos, Deus deu uma ordem ao povo. E o segundo versículo que nós lemos, o povo seguiu a ordem de Deus e receberam a vitória. Mas como eu disse, Moisés tirou o povo do Egito, andaram no deserto por 40 anos, por desobediência, por desobedecer a Deus. Eram poucos dias para que eles atravessassem o deserto e chegassem até o Rio Jordão. Mas Deus pediu para que Moisés tocasse na rocha para que ela desse água ao povo, para que o povo tomasse. Mas Moisés está virado por causa do povo, O povo atrapalhou a vida dele e ele não soube se controlar. Ele bateu na rocha, ele feriu a rocha. E aquela rocha a rocha de Meribá, representando ali Jesus Cristo. E nós não podemos ferir a Jesus Cristo. Ele já foi ferido ali na cruz do Calvário por mim e por você. Mas então Moisés, ele chega ali até perto do Rio Jordão, e Deus o chama, faz ele subir a um monte, e Deus diz para ele para que ele olhasse, tudo aquilo que Deus tinha prometido aos seus antepassados, Abraão, a Isaac, a Jacó, que era entrar na terra de Canaã, uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, uma terra que tudo aquilo que era plantado dava. Mas por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Ele viu a terra e Deus o recolheu para si. Deus tomou para si a Moisés. Mas antes disso, Moisés preparou a Josué, que era o seu sucessor. E ele estava ali no Rio Jordão. Deus fez um grande milagre ali também, porque a Bíblia nos diz que era o tempo da cega, era o tempo da cheia. O Rio Jordão estava cheio, O povo estava do lado de cá do rio, e a conquista, estava do outro lado, A cidade de Jericó estava do outro lado, e na cega o rio enchia. E como eles iam atravessar o rio para chegar na sua conquista?
Então nós vemos que às vezes Deus, Ele nos pede alguma coisa, Ele nos diz alguma coisa, e nós temos que fazer isso ao pé da letra. E às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas tudo aquilo que Deus pede para que nós façamos, se nós fizermos, com certeza no final a bênção virá, o milagre virá, o sobrenatural de Deus virá. E a Bíblia nos conta que o povo de Israel estava ali, perto do Rio Jordão, e os sacerdotes pegaram a arca da aliança, ou a arca do concerto. A arca representava a presença de Deus aqui na terra. E a Bíblia nos diz que quando os sacerdotes tocaram o pé na água ali do Rio Jordão, as águas escoaram a parte de baixo e em cima se formou um montão de água. É como se o Senhor estendesse o braço dele ali naquele rio e estancasse aquela água. Foi um milagre de Deus. E a Bíblia diz que esses homens, o povo de Israel, atravessou a seco. Eles chegaram ao outro lado, bem perto da sua conquista. Mas ainda havia algo que Deus revelara a Josué. A Bíblia nos diz que Deus deu a ordem ao povo para que eles não guerreassem. Deus deu uma ordem ao povo dele para que ele não guerreasse, porque a vitória viria pelo próprio Deus. E essa palavra, com certeza, ela está falando comigo, ela está falando com você, ela está falando ao seu coração. Que às vezes nós não devemos tomar atitude, nós temos que orar, buscar de Deus, perguntar se nós podemos agir ou não. Davi era assim. Davi, quando ele ia numa guerra, ele consultava o Senhor. E o Senhor falava ao ouvido de Davi se ele devia ir à guerra ou não. Quando Deus dizia não, ele ficava, e Deus vencia por ele. E quando Deus dizia para ele ir, ele ia e vencia com o seu exército. Então vale a pena nós seguirmos aquilo que Deus manda. Vale a pena nós fazermos aquilo que o Senhor manda. E aqui não foi diferente. Deus disse a Josué: Josué, vocês vão dar voltas na cidade, uma volta por dia durante 6 dias. Foi essa a ordem de Deus para Josué. E com certeza o povo daquela cidade, da cidade de Jericó, os historiadores dizem que eram muros muito altos, com 7 metros de altura, e também muito largos, com 3 ou 4 metros de larguras. Dizem os estudiosos, os historiadores. Então era uma cidade impenetrável, uma cidade que dificilmente alguém entraria ali se eles não abrissem a porta. Mas o nosso Deus, ele é especialista em abrir porta aonde não tem porta. E também se ele não quiser abrir a porta, ele faz o muro cair. E foi assim. E o povo obedeceu. O povo saía ali, os sacerdotes com a arca, com as suas buzinas, eles deram a primeira volta e nada aconteceu. Deram a segunda volta e nada aconteceu. E com certeza o povo da cidade ficou estranho, ficou olhando. Mas o que será que esse povo está querendo? Que estão rodeando aqui a cidade. E eles já tinham ouvido falar da fama do Deus de Israel, pelo que ele fez lá no Egito, quando ele tirou o povo ali com as 10 pragas, Então eles ficaram meios inquietos. Com certeza isso houve no coração deles. Mas ali vai o 3º dia e nada acontece. Vai o 4º dia e nada acontece. E às vezes é assim na nossa vida. Deus fala conosco e nós achamos que Deus vai agir no momento ou no dia seguinte. Mas Deus, ele tem o tempo certo, a maneira certa,
um modo certo de fazer as coisas na nossa vida. Então, se você der atenção, ouvir a voz de Deus, e talvez você esteja se perguntando, mas como eu vou ouvir a voz de Deus? Deus, Ele fala através da sua palavra. Ele nos deixou a sua palavra. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, nós vemos ali que Deus diz: se vocês seguirem os meus mandamentos, sem desviarem para a direita ou para a esquerda, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do seu ventre, bendito o fruto do ventre dos seus animais. Então, se nós fazermos aquilo que Deus determinou para nós, se nós lermos a sua palavra, se nós confiarmos na sua palavra, um milagre vai acontecer. E Deus está dizendo para você nesse momento que você pode alcançar o seu milagre, se você acreditar na palavra de Deus, se você seguir a palavra de Deus. E foi assim com o povo de Israel. Eles deram a quarta volta, nada aconteceu. Deram a quinta volta, nada aconteceu. Deram a sexta volta, nada aconteceu. Talvez o inimigo ali do povo de Israel pensaram: o que esse povo está fazendo? Estão aqui dando volta e nada acontece. Eles não vão conseguir nos destruir. Mas a ordem de Deus era para que eles dessem 6 voltas, uma volta por dia. Quer dizer, uma volta a cada dia. E no último dia eles dessem 7 voltas. E assim foi feito. No sétimo dia eles deram 7 voltas. E a ordem era para quê? Para que eles batessem no muro? Para que eles jogassem pedra? Para que eles tacassem fogo? Não. A ordem de Deus era para que eles tocassem a buzina e gritassem. Olha a maneira de Deus trabalhar. Olha o jeito de Deus trabalhar. Às vezes nós pensamos que Deus vai vir de um lado, Ele vem de outro. Às vezes nós pensamos que Deus vai agir de uma maneira, Ele age de outra, né? Mas quando o povo fez aquilo que Deus ordenou, o milagre aconteceu. A Bíblia diz que eles deram as 7 voltas, tocaram as buzinas e também gritaram. E quando eles gritaram, o muro não tombou. A Bíblia diz que o muro afundou, né? O nosso Deus ali é um milagre, uma coisa maravilhosa. Deus fez com que aquele muro viesse abaixo, né? Então, o importante para mim e para você é seguirmos a palavra de Deus. Se você está em dúvida sobre alguma coisa, se você está em dúvida em qual caminho tomar, para você tirar a sua dúvida, está aqui. Leia a Bíblia. Faça o que a Bíblia ordena. Faça o que a palavra de Deus ordena. E a sua vitória com certeza virá. O milagre acontecerá porque a palavra de Deus, ela é viva. Eles ouviram a palavra de Deus e conseguiram uma grande vitória. Nós lemos lá no versículo, no capítulo 6 e versículo 5, que Deus deu a ordem. E depois nós lemos no mesmo capítulo, mas no versículo 20, que ali Deus deu a vitória, porque eles seguiram tudo aquilo que Deus mandou. E Deus está dizendo para você nesse momento: se você fizer tudo aquilo que Deus te mandou, que Deus colocou no teu coração, ou que Deus vai colocar no teu coração, você vai conseguir a sua bênção, você vai conseguir a sua vitória, você vai conseguir o seu milagre. As barreiras vão cair, os muros vão cair, porque foi assim na vida de todos aqueles que Deus agiu, que as Escrituras nos trazem. Na vida de Abraão não foi diferente. Ele ouviu a voz de Deus e quando ele seguiu os mandamentos do Senhor, o milagre aconteceu na vida dele. Jacó também, Jacó, quando ele seguiu ali os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, ele foi abençoado. Todos aqueles que se achegaram a Deus, que deram ouvidos à palavra de Deus, receberam a bênção, receberam a vitória. Nós vemos no Novo Testamento,
pessoas que deram ouvido à voz de Jesus e receberam a sua vitória, receberam o seu milagre. São tantos feitos, né? Tantas coisas Deus fez, né? Nós lemos lá no livro de João, no Novo Testamento, né? No Evangelho de João, o 4º livro ali do Novo Testamento, um homem que era cego, e um dia Jesus estava andando com seus discípulos, e os discípulos viram aquele cego que era um cego de nascença, e eles perguntam a Jesus: Jesus, por que este homem está assim? Por que este homem está desta maneira? Ele pecou? A sua família pecou? E Jesus disse aos seus discípulos: não, ele está assim para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. E a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e untou os olhos dele, colocou esse lodo nos olhos dele. Olha a forma de Deus trabalhar. Às vezes a nossa mente não consegue entender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, mas quando Jesus colocou o lodo ali nos olhos daquele homem, ele foi curado instantaneamente? Não. A Bíblia diz que Jesus pediu para que ele fosse lavar os olhos dele no tanque de Siloé. No tanque de Siloé. Ele ouviu a ordem de Jesus Cristo, foi até o tanque, lavou seus olhos e o milagre aconteceu. Assim como aconteceu com Abraão, com Jacó, assim como aconteceu com Josué, aqui, né, aonde nós lemos, aonde nós estamos meditando, assim aconteceu com a vida desse homem, né? Jesus, ele é maravilhoso, ele tem as suas maneiras de trabalhar, ele tem as suas maneiras de agir na nossa vida, mas tudo que ele faz, às vezes nós pensamos: mas ele atrasou. Não, ele não atrasou não, ele vem na hora certa, ele não atrasa e nem adianta, ele vem no momento certo, na hora certa. E se nós dermos ouvido à voz do Senhor, ouvir o Espírito Santo de Deus, nós seremos vitoriosos, né? A vitória virá sobre a nossa vida, o milagre de Deus virá sobre a nossa vida, o sobrenatural de Deus virá sobre a nossa vida. E essa palavra, com certeza, é para você que está me vendo e ouvindo neste momento. E Deus está falando com você. Se você ouvir a minha voz, se você praticar a minha palavra, um milagre irá acontecer. O sobrenatural de Deus irá acontecer na sua vida. A bênção chegará na sua vida. Com certeza isso irá acontecer na sua vida, assim como aconteceu em tudo isso que nós falamos nesse momento. Josué com o povo de Israel, Josué com todo aquele povo recebeu a vitória sem nenhum esforço. O esforço somente foi em andar, em caminhar, mas é melhor obedecer do que sacrificar, né? É melhor obedecer a Deus do que ficar fazendo sacrifícios tolos. Obedeça a sua palavra, leia a Bíblia, peça ao Espírito Santo para que Ele venha revelar o seu coração aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nós vemos na vida de Paulo. Paulo era um conhecedor da palavra, mas os seus olhos eram fechados, né? Mas quando ele teve o encontro com Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus habitou dentro do coração dele, a Bíblia nos diz que caiu as escamas dos olhos dele e ele pôde enxergar, ele pôde compreender a palavra de Deus. Peça a Deus, se você está lendo alguma parte da Bíblia e você não está entendendo, dobre o seu joelho, ore e peça a Deus em nome de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus venha revelar a sua vida, venha revelar ao seu coração, que você possa ficar com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração. Continue aí assistindo o programa Semeadores de Fogo e Deus vai fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Amém.